O planeta Terra, só para a gente explicar, ele é composto de uma bola enorme de ferro no centro, depois tem uma camada magmática que a gente conhece como lava, que é rocha derretida, material derretido, que de vez em quando vem à tona pelos vulcões e daí por diante. Espero que existem erupções desde o início do planeta Terra. Essa é a grande realidade. Algumas são maiores, outras menores, e acho que começou-se a se mensurar, a medir essas erupções no começo do século passado, por volta de 1910, 1912. De lá para cá, o maior terremoto foi no Chile, 9,5 na escala Richter. O terremoto de hoje, como é que o senhor pode classificar o terremoto de hoje? Que são encontros de placas tectônicas, não é verdade? Da falha do Japão com a placa tectônica norte-americana, são 13 placas ao redor do mundo inteiro. E esse terremoto de 8,9, o que significa um terremoto dessas proporções, professor Anderson? Olha, Datena, um terremoto dessas proporções, o grande problema, na verdade são dois problemas. O primeiro é que é uma destruição total de toda a infraestrutura básica numa região, né? Você nota que a parte de abastecimento de água, luz, gás, etc., toda destruída. Toda essa infraestrutura básica, você tem, às vezes, desmoronamento de prédios, então existem fatalidades associadas com isso. E depois de algumas horas, tem a chegada do tsunami, né? Então, é um estado completo de calamidade para um país, para uma região, né? Naquela região do Japão, em particular, existe o encontro da placa do Pacífico com a nossa. A placa do Pacífico estivesse sendo engolida pela placa do norte, da América do Norte. Então, tem proporções tão grandes quanto esse são relatados historicamente, instrumentalmente também. O que acontece, o país vai crescendo, as construções vão acontecendo, a concentração urbana vai ocorrendo, que é natural de um país desse, que isso aconteça, e quando esse acontece, o problema é o tsunami, porque o Japão é uma ilha. Então, pelo fato de ser uma ilha, o mar é um entreposto comercial, tem um valor econômico muito grande. Então, as obras de engenharia, tudo que existe em torno da costa, são afetadas por um terremoto dessa magnitude, principalmente da forma que ocorreu. Não foi um terremoto muito profundo e com uma magnitude muito grande, e perto da costa, isso aí dificulta os trabalhos de alerta, né? E também os efeitos são devastadores, né? O difícil é você até pensar em alerta contra esse tipo de terremoto. Se está com o epicentro a 40 quilômetros da costa e com essa proporção de 8,9 da escala Richter, é difícil até você alertar, porque não tem nem tempo de reação. Agora, o grande problema o senhor definiu muito bem. Não é? É evidente que esses terremotos já aconteciam nessa região há muito tempo. A gente tem registro em branco e preto do século passado, em fotos e tal, de aldeias sendo devastadas da mesma região do Japão ou em outras partes do Japão. Acontece que a ocupação demográfica do país hoje é muito maior, tem muito mais gente. E o mais grave de tudo é em relação às fontes de energia que a gente utiliza. Por exemplo, um desastre com energia nuclear é um desastre que pode ter proporção não só dentro do Japão, mas proporções em termos globais, não é? Porque o Japão é que mais se utiliza de energia nuclear. Por exemplo, um desastre numa central nuclear, como a de Fukushima, que já foi evacuada na sua área de proximidade, é um desastre de proporções inimagináveis. E outras várias centrais atômicas que nós temos. É um momento para a gente pensar tipo de energia a gente deve utilizar. Pensou-se muito, falou-se muito depois de Chernobyl, mas fez-se pouco em termos de se utilizar energias mais limpas e menos agressivas como a energia nuclear. O Brasil, por exemplo, tem um potencial de desenvolver o aproveitamento de energia elétrica, termoelétrica ou coisa parecida, não mexa com energia nuclear. As imagens são de impressionar, mas são imagens que são compatíveis, não, professor? O professor é o maior especialista em terremotos que temos. Essas imagens empilhados nas ruas pelas águas do mar, e fogo para todo lado, em fábricas e daí por diante, e com um detalhe, pela primeira vez as fábricas japonesas pararam.
Pela primeira vez nas fábricas do clima. Você não consegue fazer japonês parar de trabalhar de jeito nenhum. É um povo que produz diuturnamente. Pela primeira vez a produção é interrompida. O trânsito está interrompido, o transporte está interrompido, os incêndios são vários. Mas essas imagens que parecem aterrorizantes e são mesmo, são compatíveis com o terremoto dessa magnitude, não? Outra questão que você falou e mencionou, a questão da segurança das usinas. Mas uma coisa que ninguém está que você falou em questão do país, precisa de energia, e a opção, como é um país com minerais, não tem petróleo, outras fontes de geração de energia, eles optaram pela energia nuclear. É uma opção deles. Eu não vou aqui discutir exatamente isso, mas o que eu quero dizer é que a energia nuclear tem essa questão no Japão, no caso aí de terremotos, podem danificar a instalação das usinas em atuação. Tem a questão do armazenamento do lixo atômico. Né? O lixo atômico ele tem um passivo ambiental de vários milhares de anos. Né? Então, você como é que garante que daqui a, sei lá, 10, 15, 20 mil anos, ou as próximas gerações, você vai ter integridade no lixo radioativo? Então, são questões que se colocam que certamente o país vai pensar nisso. Na verdade, não só o país, toda a humanidade. Né? Mas, infelizmente, esse terremoto, que ele foi, pela proximidade da costa, como ele foi razoavelmente raso, apenas 24 km de profundidade, ele tem essas características, e principalmente pela forma com que as placas se movimentam naquela região. É bastante propício para acontecer esse tipo de catástrofe. Quando acontece um terremoto dessa proporção, se imagina, ou sempre se imaginou, mesmo porque a gente acha que pode pegar os manuais todos que a gente tem aí sobre clima e sobre terremotos, né? A gente pode jogar tudo fora, aproveitar pouca coisa, mesmo porque a Terra passa por ciclos. Por exemplo, o clima depende muito da interferência do ser humano. Porque terremoto movimenta as placas tectônicas do planeta. Agora, clima, o homem tem esse efeito estufa e daí por diante, e já estamos vendo um derretimento das calotas polares, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, de uma proporção que a gente pensava inimaginável para os se imaginava que coisa parecida, isso já está acontecendo, mas homem. Mas sabes que quando quase ninguém nesse planeta só tinha dinossauro, e dinossauro não produzia absolutamente nada de combustível fóssil ou coisa parecida, qualquer outro tipo de energia, passou por ciclos terríveis de mudança, de instabilidade, até a composição atual do que é o planeta, que ela era destruída e refeita completamente. Um desses motivos pode ter originado aí a extinção de outros tipos de vida que havia no planeta, não é? A pergunta que se faz, eu acho que é importante fazer uma pergunta como essa agora, se de repente essas movimentações dessas placas tectônicas especificamente, se esquecendo o clima que é a ação do homem, se o planeta não estaria por uma nova fase, por um novo ciclo de programação. E aí seria complicado, porque você não tem ação sobre isso. Sobre o efeito, você tem ação. O senhor que entende demais de terremoto, o mundo não estaria passando por um desses ciclos de readaptação, de recolocação dessas placas tectônicas, e aí seria terrível, não? Olha, Datena, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a escala de tempo em que os eventos geológicos acontecem, que eles estão acontecendo no mundo, são de centenas de milhares de anos. Então, o ser humano está na Terra há pouco mais de algumas dezenas, algumas centenas de milhares de anos. Então, a gente tem pouco registro do que realmente é capaz. A gente confia, então, em registros geológicos que ir atrás há algumas centenas de milhares de anos, até registros instrumentais, como você falou aí, a sismologia como ciência de medir terremotos tem pouco mais de 100 anos. Então, na verdade, quando acontece um terremoto dessa magnitude, a gente nota, na verdade, não existe nenhum estudo que comprove que a Terra está passando uma mudança significativa do ponto de vista de um novo ciclo de terremotos, etc. Isso não é confirmado pelas observações. Na média, a Terra ela se comporta basicamente dos termos tectônicos que eu estou falando, em termos de terremotos, etc., da mesma forma que ela se comporta
estava há 100, a 200, a 300 anos. O que acontece é que o acesso à informação hoje, a maneira com que a gente interage com as imagens, com acesso à informação, é muito maior. Isso, obviamente, é um fator que a gente leva em conta. Assusta um pouco mais, né? Assusta um pouco mais, porque de repente a informação é rápida. No momento que acontece no Japão, você fica sabendo aqui. Claro, quando você, sei lá, terremoto do Chile de 1964, quando houve aquele terremoto, certamente, provavelmente, pouca gente no Brasil aqui se deu conta que aconteceu aquilo ali, etc. Se aconteceu um terremoto, como aconteceu isso no Japão, você fica sabendo em questão de minutos. É impressionante, parece que o Japão é logo ali na esquina. Então, essa coisa de tornar o mundo uma coisa pequena, uma aldeiazinha, faz com que a gente sinta os efeitos de uma pessoa que estivesse próximo do que está acontecendo. Professor, tem essa impressão de que professor, está acontecendo mais. Professor, não. Eu recebo uma informação agora, e é uma informação preocupante, mas já esperada, de que pelo menos 30 países estão com alerta de tsunami. Eu não sei só pelo fato específico desse que já aconteceu, são 30 países, não só na região do Japão, né, atingindo até China, Rússia e daí por diante, como também ondas atravessando o Pacífico e chegando até a costa do Chile, do Peru, do México. Por exemplo, um tsunami deve chegar nos próximos minutos, né, 40 minutos, na costa do México e na costa da Califórnia, dos Estados Unidos.